Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aguardando o nosso Café Conservador dessa semana. Coronel Rogério, Sargento Noé, estamos iniciando mais o nosso Café Conservador Podcast, uma semana cheia de temas para você, né? Vamos começar hoje o programa falando sobre a prisão de um deputado estadual, a mando do STF, e como é que as coisas se desenrolaram nesse caminho até aqui. Coronel, boa tarde. Boa tarde, não é? Bom dia, né? Boa noite aí para quem nos Isso. assistindo. E vamos falar aí, começando, sobre essa prisão de mais uma, né? De um deputado estadual. Por que a gente vai falar? Porque a gente tem visto o Supremo nessa saga. Por que eu falo que o Supremo? Porque algumas pessoas têm medo que a gente fale sobre isso, mas é preciso falar. Por Uhum. quê? Porque o dono da ação penal é o Ministério Público. E segundo consta, a própria imprensa divulgou, o Ministério Público foi contrário à prisão do deputado estadual do Espírito Santo, né, Capitão Assunção, mas o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou e mandou prender. Uhum. E nessa quarta-feira, hoje dia 6, né, 6 de março, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo votou para que ele seja posto em liberdade, já que essa é uma prerrogativa da Casa de Leis, e essa decisão vai ser remetida para o STF, que fará a análise. O interessante disso tudo, não é Uhum. que você veja que nós temos defensores de ocasião das liberdades, né? Uhum. 4 esquerdistas, inclusive um que é candidato a prefeito, né, que passa de bom moço, que Uhum. senta ali na calçada, come o pastel, toma a pinguinha, ri para todo mundo, votou para que o deputado estadual fosse preso, continuasse preso. Então, assim, a gente tem dito aqui sempre que as pessoas devem ficar atentas e analisar bem o perfil dos seus candidatos a vereador e Uhum. a prefeito municipal. Vamos falar um pouquinho mais, mas toca aí. Sim, é interessante, como a gente vê, né, que se for para destruir o inimigo político, o adversário político, vale tudo, né, eu voto para prender, mas se fosse alguém da esquerda que tivesse sofrido esse mesmo tipo de processo, esse mesmo tipo de ação, né, com certeza eles estariam pedindo a libertação, né, ia ser uma Marielle viva o cara, né, ia fazer camiseta do cara, Lula livre, né, lembra de Lula livre, Sim, né, então, assim, o que mais me preocupa nisso é essa democracia relativa, né? Por exemplo, hoje, como hoje é quarta, a gente não sabe o desenrolar dessa história, né? Até sexta-feira, quando você estará assistindo esse vídeo. Porque o que nós discutimos uma semana atrás. Pode acontecer de uma Assembleia votar para liberar o cara, mas chegar ao Supremo e falar: eu discordo dessa decisão de vocês. Não é a decisão que eu queria que vocês dessem para mim. Entendeu? Eu prendi o cara, vocês votaram para soltar, mas não me agradou fazer isso. Então, assim, pode acontecer? Já aconteceu? Já, porque alguém teve um deputado federal, ele recebeu um indulto presidencial e continua preso, né? sim. O Daniel Silveira continua preso. Ou seja, alguém usou das prerrogativas que tinha, né? Utilizou a prerrogativa, bateu no Supremo, o cara falou: não, não é esse o resultado que eu queria, esse cara continua preso. Levantando a bola aí para os nossos haters, né, que adoram nos contestar, e tá certo, a democracia é isso. Sim. A democracia é o governo do povo para o povo. E o debate é da essência. E aí você vê que essas pessoas, elas falam em democracia, mas desde que seja o que elas entendam por Exatamente, democracia. a minha A democracia. minha democracia, e não que seja a democracia plena, que é a liberdade das pessoas falarem o que quiserem. Eu acho interessante, né, a gente viu no final de semana aí, eu até postei um vídeo do Gabeira, Fernando Gabeira, Sim. onde ele coloca, a gente tem visto, num Estado de direito, ou democrático de direito, como falam, é preciso ter a situação e a oposição, e ambas devem ser respeitadas. O que nós vemos hoje no Brasil é o extremismo da esquerda querendo silenciar a qualquer custo as vozes que não concordam com o que eles Exatamente. pregam. Mas a gente tem visto pessoas como agora o Gabeira, o Roberto Freire Sim, e o Aldo Rebelo, né? sim. Rebelo, que pessoas que são de origem de esquerda, inclusive o Gabeira foi guerrilheiro, chegaram a dizer que a imprensa, o STF, eles têm passado do tom Uhum.
tem passado dos limites próprios de uma democracia. É isso que ele coloca, se a pessoa for honesta aí, você, meu esquerdista favorito, analisando o que ele está dizendo. Por quê? Porque eu posso não concordar com o meu opositor, mas eu tenho que respeitar o que ele diz e vencer no voto. E nós temos visto hoje que as pessoas elas querem empurrar goela abaixo o posicionamento dela. Voltemos à questão da prisão do deputado. Se o dono da ação penal, que é o Ministério Público, disse que não precisava prender, foi a manifestação do PGR, para que o juiz, que tem que ser inerte, teria que prender? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E algumas vozes da própria esquerda, porque sabe, o cara que é um esquerdista raiz, vamos falar assim, ele sabe que essa sanha, né, autoritária, uma hora vai se voltar contra ele mesmo. Então, o cara mais sábio, que já viveu em algum momento algum limite de autoritarismo, ele sabe que isso pode se voltar contra ele e ele ser silenciado. Sim. Eu creio que o cara já percebe assim, se ele é um leninista, trotskista, Verdade, stalinista, verdade, ele verdade. vai Tem perceber isso. assim, peraí, nesse ponto da história, Lenin passou do ponto. Foi aí que Isso. morreu milhões. Nesse ponto da história, Stalin passou do ponto. Então o cara reconhece esse ponto Conheço, quando foi atingido. exatamente. E no Brasil já foi atingido faz tempo, a ponto de o cara falar, não, a Constituição sou eu, né? A Constituição é a interpretação que eu tenho da Constituição, entendeu? Um direito é relativo. Falar até que o direito à vida é relativo, o direito à liberdade é relativo. Relativizam coisas que, para nós, já são definitivas. Ou você tem liberdade de expressão, ou você não tem, entendeu? Ou você tem direito à vida, ou você não tem. Então, o que está acontecendo é que eles mesmo estão percebendo o seguinte, olha, peraí, o final dessa história eu já conheço. Uma 10% da população morre, a outra metade fica subnutrida, né? O país é arrasado, né? E que nem aconteceu na Rússia agora. O extremismo chega a um ponto em que milícias que lutavam por independência lá atrás, há 20 anos atrás, né? Começaram já a combater o exército russo, né? Então, percebe-se que aí começa o país a essa insatisfação, quando não é ouvida por quem está no comando da nação, ou tribunais, seja lá quem for, começa a contaminar os estados, aí começa a haver rebeliões, né, insurgências, mas provocadas por eles mesmos, para depois justificar uma ação ainda mais de mão de ferro sobre a população. Isso é proposital, a gente percebe que é proposital. Eh, Antes de iniciar o nosso programa, a gente conversou aqui que houve uma notícia de que alguém tentou, né, novamente matar a facadas, né, Sim. o presidente Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul. Vejam, a imprensa, e ela é coautora disso, toda hora ela fica falando extrema esquerda, extrema direita, extrema Uhum. direita, extrema direita. Então, não é que existem extremismos dos dois lados. Quem tentou matar o Bolsonaro agora, quem tentou matar o Bolsonaro lá em 2018 foi o Adélio, que era filiado ao PSOL, Uhum. e quem tentou agora, a gente não sabe se é filiado, provavelmente vão dizer que ele tem algum problema mental também, para não Sim, ficar preso, mas tentaram matar. O engraçado é que sempre tentam matar um cara da direita. Não que exatamente. tenham que matar ninguém da esquerda. Na verdade, ninguém tem que matar ninguém. Exatamente. Esse é o problema. Porque a gente vê uma presidente do PT incentivando, atacando. Sim. Você vê o próprio presidente, quando pega o microfone, ao invés de falar quais são as propostas reais, né? O que ele tem feito de concreto para os brasileiros, ele está atacando o presidente Bolsonaro. Bolsonaro já está fora do poder há 2 anos. Sim. Por que ele tem que falar? Porque ele não tem o que falar. Lula não tem o que mostrar para o Brasil. Na verdade, se ele tiver que mostrar realmente o que está acontecendo, é déficit, é aumento da carestia. Sim. E isso daí, o custo de vida está muito alto. Isso ele não vai falar. É mais prático ele jogar para sua claque ali, que é bitolada em dizer de um Bolsonaro, do que falar realmente dos problemas que ele não está conseguindo resolver para o país. O que nós temos visto é isso aí. E a imprensa ela vai passando pano, mas está chegando a um ponto em que a própria imprensa já não está mais conseguindo esconder as cagadas que o Lula está fazendo, né? E está gerando uma insatisfação entre eles mesmos, né? Então a militância ela está começando também a despertar, porque não está vendo resultados práticos da promessa picanhesca, né? Uhum. Então ela começa a ficar já também revoltada.
O problema que eu falei, é só o primeiro ano que passou, estamos no segundo e as coisas estão escalando. E ao ponto de que nós vimos aí nas manifestações, torcedores de uma torcida organizada impedindo quem é de direita É verdade. entrar num metrô, né? A facada aqui do Adélio, alguns falam que foi facada fake. Quer dizer, vamos tentando assim, vamos gerar um mundo de ilusão onde tudo que a esquerda fizer, vamos relevar, vamos amenizar, e tudo que a direita fizer é extremo, entendeu? Ela, para poder justificar o extermínio de quem é de direita, né? Você quer ver, Noé? Assim, até marquei aqui. Estão tentando regulamentar, né, os aplicativos, né, de comida, no caso, né, o Sim. iFood, o Uber, 99. E um jornalista, aquele sempre, né, um bobão lá da Uhum. Globo News, um canhoteiro extremado, dizendo que o jovem de hoje, ele não quer saber do Estado, ele quer Sim. saber de Deus, pátria e família. Sim. Porque o jovem de hoje, ele quer empreender. E aí você vê algumas pessoas, eu estou vendo até pessoas assim, políticos até, vejam, qualquer um, você que não trabalha ainda, você é um autônomo, você pode contribuir para a Uhum. Previdência Social e deve contribuir para a Sim. Previdência Social de forma autônoma. Você escolhe ali quanto você vai pagar e você vai contribuir e ter todos os benefícios da Previdência Social. Não necessariamente você precisa da CLT. Não estamos falando que a CLT ela não seja importante, mas veja, não dá para você ficar preso a sindicalistas, as pessoas que querem manobrar Uhum. aquela massa, que nem a gente vê muitas greves aí, seja no transporte público, né, principalmente, que a gente vê, às vezes, o transporte público. E não estou dizendo que eles não tenham direito de pleitear a melhoria salarial, só que muitas vezes essas pessoas são usadas tanto pelos sindicalistas dos trabalhadores, quanto pelos patronais, porque querem que eu aumente o subsídio ali da passagem, que aumente a passagem, para o cara lucrar mais. A gente precisa entender isso. Então, assim, você vê o cara que ele tem a flexibilidade de trabalhar no seu horário de folga, Sim. no Uber ou no iFood, aonde ele quer, fazendo o dinheiro dele, mas aí o Estado quer que o cara fique preso, que nós já tivemos essa possibilidade de pagar empregados, e é 80%, quer dizer, o patrão, por mais que queira pagar melhor ao seu funcionário, às vezes ele não consegue por conta da carga tributária que sobrecarrega, né, o que ele tem que pagar, e o que é pior, você não vê o retorno disso nem para a empresa e nem para o empregado. Então, por quê? Qual é o interesse deles quererem tributar tão pesado assim essas empresas? Não entendo. Tá muito claro que para mim que é a sanha arrecadatória para justificar os gastos com a alta cúpula do Sim, funcionalismo sim, público. sim. É muito ponto para isso. Qualquer sanha arrecadatória, ela visa arrecadar 80, 90% dessa renda que vai para mordomia, né? Alguns setores têm mordomias de auxílio paletó, auxílio, né? Auxílio moradia de alguns aí, aluguel é R$ 10.000. Sim. Por R$ 10.000 você aluga o quê? Uma mansão, né? Ah, Né? E às vezes 3, 4 quartos, piscina, né? Pô, e não é de um cara só, uma família de uma pessoa só. Então, não, assim, inclusive, às vezes ambos pertencem ao mesmo órgão, né? exatamente. Quer dizer, casados, os 2 recebem. Sim, Na verdade, existe essa crítica aí, né, que na verdade sim, um deveria receber, se é que deveria receber, mas os 2 receberem, sim. foge um pouco do auxílio, né. E não tem jeito. Onde o Estado interfere, as pessoas levam ferro, levam ferro. O Uber foi a salvação de muita gente e agora vai virar o castigo, por quê? Se tiver que formalizar, a empresa fecha e vai embora. Vamos criar outra coisa. Né? Enquanto eles não taxam essa outra coisa que eu vou criar, vocês que se lasquem, você que se vira. Eu estava lembrando aqui agora, lembra dos camelôs que tinham na Vila Rubim, Sim, sim, sim. né? Às vezes aí eu lembrando aqui agora, eu fui pensando, esses caras eram sindicalizados? Qual a interferência estatal que existia ali? Nenhuma, cada um vivia, Sim, comprava um produto em São Paulo ou em outro lugar do mundo aqui, chegava ali, e você que era uma pessoa que queria comprar um produto bom e barato, ia lá sim. comprar. Qual a interferência do Estado? Nenhuma. Aí depois o Estado falou assim: não, vamos botar aqui umas barraquinhas formalizadas, legalizadas, né? Então, pronto. O trem mingou, o trem murchou, porque o Estado, mais uma vez, olha que lindo, vou regulamentar isso aqui. Acabou. O Estado ele mata essa livre iniciativa, Uhum. né.
das pessoas estarem produzindo ali, e o que acaba acontecendo é que leva as pessoas para a irregularidade. Quer Uhum. dizer, era mais fácil, eh, incentivar que as pessoas contribuam para a previdência social, para Sim. que tenham o recurso dela ali na aposentação, para que não vivam necessariamente do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada ali, porque isso acaba pesando para toda a coletividade, mas não. O Estado quer sobretaxar uma empresa, sobretaxar aquele trabalhador e até impedir que como é que o cara vai ter, se ele trabalhava nos horários de folga dele, né, Uhum. fazia ali um corre, né, que eles gostam de falar aí, para melhorar o seu salário, agora ele vai ter que fazer o quê? Ficar empregado da Uber? Sim. E Vai aí ter que como vai é que ter ele que vai ter ter que se horário, virar? vai ter que Vai cumprir ter que ter carga horário? Não tem horária, como, né, vai ter não que tem cumprir como. carga horária. Então é muito louco, porque na minha concepção, beleza, vamos regulamentar? Vamos, mas e a contrapartida? Parece que de repente o trabalhador virou como é que eu vou dizer isso sem ser linchado na rua? O trabalhador virou agora uma criança que você tem que mimar, né? Você quer emprego? Então eu vou lustrar o seu sapato. O patrão vai ter que lustrar o sapato do empregado, entendeu? Ajoelhar no chão, acender uma vela para qualquer santo aí, para o empregado trabalhar para ele e pagar mais do que ele mesmo, como patrão, recebe. Então, quer dizer, aí fica para o cara, fica inviável. O cara quer saber da coisa? Não, deixa que eu mesmo faço. Eu tenho aqui minha loja de hambúrguer aqui. Não, eu mesmo faço a entrega, né? Porque se for para botar um cara que eu vou ter que dar o rabo praticamente para poder ele fazer a entrega para mim, é melhor eu mesmo entregar, né? Infelizmente, né, a gente vê no nosso na nossa numa grande massa, essa questão do que esse jornalismo da Globo ali, ele quer, né. Uhum, Ele quer o Estado pseudo-assistencialista, por quê? O Estado se coloca como um assistencialista, mas não assiste adequadamente às pessoas que eles querem. Quando a gente fala em Estado mínimo, a gente está falando no Estado que dê uma educação de qualidade, uhum, dê uma saúde de qualidade, dê uma infraestrutura de qualidade que proporcione às pessoas as condições adequadas para elas evoluírem. sim, E não o Estado que diz que te dá uma saúde meia boca, que você vai falta remédio, sim. falta saneamento básico, falta médico, falta dentista, e ele diz que está te dando, e não está te dando, e as pessoas acreditam nisso daí. Uhum, Essa é a grande questão. Por quê? Porque se as pessoas, elas analisarem, e como você colocou, só para não me perder, o que vai acontecer? Que o ser humano ele tem uma capacidade de adaptabilidade muito grande. Esse cara vai produzir sozinho, uhum. e ao invés de falar que vai contratar fulano para fazer a entrega, ou você fazer pelo aplicativo, ele vai falar: "Não, passa aqui que você tem É, 15% de desconto". exatamente. O cara É, sai de opa, casa, aí o cara vai vai lá, pagar mais vai barato. pagar mais barato, vai pegar, não vai correr o risco de pegar um vagabundo, que nem aquele lá que queimou a estátua do Borba Gato que, Sim, comia o comia o lanche lanche, né, não vai ter que se indispor, que nem o caso, não vamos entrar no mérito aqui, né, parece que no Rio de Janeiro, uma pessoa que foi atendido por um cara do aplicativo, acabou baleando esse Uhum, rapaz, o que é condenável, mas também não pode se deixar de analisar a petulância das pessoas também que querem uhum. afrontar, enfrentar as outras pessoas, achando-se acima do direito daquelas pessoas. Exato. Esse é o grande problema que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje. As pessoas, ao invés de tentarem convergir, né, para uma tolerância, não, elas querem ser intolerantes e às vezes querem se colocar numa situação que é pregada aí por essa mídia de vulnerabilidade, de Uhum, minoria, e se coloca como na frente das câmeras, se coloca como vítima. sim. Por trás das câmeras a gente não sabe o que acontece realmente, né. Exatamente. Então, a interferência estatal ela está causando um estrago muito grande, né. Agora que nem agora que também vão querer regular redes sociais, né. Boa parte do do e-commerce vem das redes sociais também, né. Então, começa a interferência em tudo que é produtivo, né, e gerando essa barreira para as pessoas prosperarem. Na verdade, o Estado ele não quer que ninguém prospere. Ele quer uma grande parcela de eleitores que coma na mão deles, né. Essa assistência ela é mínima o suficiente para te manter vivo até as eleições, né. E aí você vota nas mesmas pessoas e elas continuam nos mesmos cargos, né. Então, o que a gente tem visto muito é disso aí. E também uma parte da população também já se acomodou com isso, ela acha que ela tem o direito a isso, né. Tipo aquele vídeo da mulher que bateu no peito e vem buscar os meus direitos, né, de Bolsa Família. Um belo dia o cara fala: "Vou cortar isso aí que eu não tem mais direito", né. Então
A sociedade ela também tem que despertar para ela falar assim, não, eu vou produzir algo que eu não vou ficar na aba do governo. Ao mesmo tempo, também tem o governo, a interferência é tanta do governo, que nem eu vi um amigo meu esses dias, não, eu quando eu vou botar aqui um painel de energia solar. Aí vem o governo e fala assim, vamos taxar isso. Ah, eu não tenho saneamento básico, eu vou abrir um buraco aqui no chão para botar uma fossa séptica. O Estado vem e fala para abrir essa fossa séptica aí, que você precisa de autorização da prefeitura. Olha só, essa interferência que as pessoas não percebem vai deixando você sem saída, sufocado, né? Aí nas eleições o cara vem e promete que vai te dar picanha, vai mudar Cervejinha. as regras do jogo para te beneficiar, e quando você elege o cara, ele vira novamente chicote, né? A gente viu ontem uma pessoa assim, que eu acho que é um pouco do retrato do nosso país, né? É aquela pessoa com um filho na barriga, o outro no colo e o outro puxando pela mão. Aí eu fiquei pensando aqui, você falando assim que essa massa manipulada pela esquerda fica pedindo aborto, né? Sim. Não, aborto, a liberação do aborto. Se o Estado, que gosta de entrar na sua intimidade, na sua individualidade, fala, não, como é o filho único da China, Aham, né? sim, Então pode ter um filho. sim. E aí essas pessoas que vivem hoje aí, muitas infelizmente, sabe-se lá por qual motivo, vivem por conta dos auxílios que o Estado dá e cada cabeça ali Uhum. tem um plus, né? Se só tiver um filho, como é que ela vai sobreviver se ela não quer produzir nada, se ela não quer trabalhar? Ela acha que o Estado vai dar alguma coisa para ela? O brasileiro é malandro, cara. Não, O brasileiro é malandro, ele vai alugar o filho de alguém, é, tem isso. vai alugar o filho, Multiplicar, né? exatamente, eu vou alugar o filho de alguém, vou falar que é meu filho, né? E vamos rachar esse Bolsa Família, né? Sei lá. Não sei, o pessoal inventa. Na verdade, o dependente, né? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre maconha, sobre Uhum. drogas também. O dependente, ele não quer deixar de ser dependente, né? Ele quer continuar achando que o Estado, que mais Estado é mais mais vida mansa, é mais benefícios, né? O que mais me surpreende de qualquer benefício, em todos os benefícios, é que não se exige contrapartida das pessoas. O político, a contrapartida que ele exige é apenas o seu voto, né? Mas só isso aí, porque o restante, as pessoas estão só cada dia onerando mais folha. Agora nós tem agora esse benefício agora que vai dar para aluno estudar, né? Nós já conversamos sobre isso, a gente toma uma coça se faltasse aula, entendeu? Agora não, o cara vai receber dinheiro para estudar. Isso tudo vai sair de quem produz. É do cara que não vai poder mais usar o Uber para fazer as entregas dele. É o cara que não vai poder mais usar o motoqueiro lá, o motoboy. Eu acho assim, não, eu vi até um rapazinho falando ontem, acho que no passado as coisas, a meu ver, né, eram muito mais complicadas, muito mais difíceis. Por exemplo, antigamente tinha um negócio chamado crédito estudantil, era uma dificuldade para Sim, para conseguir esse conseguir. crédito, ninguém quase conseguia, mas muitas pessoas se esforçavam e às vezes não ia para a faculdade, mas ia desenvolver uma carreira, uma Sim. profissão e vencer na vida da mesma forma. A gente vê hoje muitas pessoas aí com FIES, com ProUni, com Universidade para Todos, e os caras estão mal formados e desempregados naquilo que eles se propuseram a fazer. Então, assim, eu fico pensando que talvez fosse melhor você analisar o perfil de cada um e incentivar aquela pessoa a produzir, Uhum. né? Quer ser um empreendedor na área digital, quer ser um empreendedor na área musical, quer ser um empreendedor na área de modas, que seja. Aí o Estado ajudar naqueles primeiros passos que aquela Sim. pessoa ela vai produzir. Mas não é isso, você dá ali um dinheiro, é que a gente vê, às vezes você ouve dizer, né, de pessoas que já deixam o cartão do Bolsa Família na boca, agora, se Uhum. dependendo do menino, isso vai Exatamente. ficar aonde, digo Uhum. eu? Exatamente. Aonde que isso vai ficar? Quem vai controlar isso? E o Estado fala e as pessoas acham que isso é uma coisa maravilhosa, entende? Eu não sei, assim, às vezes as pessoas elas não sentem. Tem um vídeo também muito interessante de uma moça que começou a trabalhar, e aí reclamando do governo que ela está tendo que pagar imposto de renda, Uhum. ela reclamando dos impostos, eu tenho que pagar IPTU na casa que é minha. É, minha filha, a vida é isso, você paga IPVA para você ter do seu carro. Exatamente. Então, às vezes as pessoas não sabem desse custo
e acham que o que elas recebem é algo assim. Que era melhor regredir, né? É, Regredir a condição de pobreza novamente para não ter esse prazer de uma vez por ano pagar IPTU, pois é, uma vez por ano pagar TVA. imposto de renda. Pois é, eu acho interessante que nem o senhor falou aí a respeito da escola, por exemplo. Eu lembro que é da nossa época, né, não que sejamos tão velhos, né? Não, não, O não. sonho do cara era entrar para o SESI, Sim, sim. Senai, né? Fazer Senai, porque o cara sabia que ele ia sair dali dominando uma profissão e que o mercado de trabalho iria absorvê-lo porque era uma coisa técnica bem feita. E hoje em dia também, hoje em dia, quase ninguém ouve mais falar de Senai e tal, aquela coisa todinha. As pessoas, como isso perdeu o valor no decorrer dos anos, em troca do assistencialismo de hoje em dia, o assistencialismo de hoje em dia. Então, assim, a gente tem que começar a repensar isso, porque, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ela começou a fazer faculdade agora, ela começou a falar, nossa, a faculdade está difícil, porque estou começando a relembrar conjunto vazio de matemática. Eu falei, pelo amor de Deus, meu filho, isso é ensino fundamental. Não é, tá passando isso na faculdade para você? E eu não sei. Ela falou, eu não sei. É. Entendeu? Então, essa geração, ela tá assim, é aquilo que eu falei antes, você quer mimar a pessoa como se ela só tivesse direitos e sem contrapartida, que nem o esforço para te dar um resultado mínimo elas querem mais fazer. Você falou uma coisa aí, não é muito interessante. Opa, o fio aqui. É, a gente era criança, né? E via ali os jovens com a régua T, o Sim, jalequinho eu cinza, já usei. né? Né? Você fazer mecânica, Pois é, que era o pessoal da ETEPS, a escola técnica aqui, que sim, as pessoas aspiravam. Tinha uma prova, não era exatamente. qualquer um, tinha uma prova. Ou então um jalequinho branco, acho que era o jalequinho branco, que era o pessoal do Senai. Então, assim, o jovem nessa época, talvez nós estejamos errados, certo? Quem está aí, né? Talvez Ó, estejamos errados. As pessoas aspiravam ou se espelhavam naquelas profissões ou naquelas condições que poderiam alavancar a sua vida. E hoje não, as pessoas elas acham que vai vir. Não uhum. vai, não vai Se vir. tudo der errado, alguém vai me Não resgatar, vai, né? né? Não vai. E aí a gente vê uma geração, todo mundo fala aí geração Z, perdida, aí, perdida, realmente, porque. E outro dia eu vi ali, comparando os dois quadros que você colocou. Na minha época de criança, infância ali, vendo o pessoal com jaleco cinza da ETEFS, que é algo com orgulho, Uhum, né? E vendo um grupo de sair de uma escola ontem pública assim, eu não sei, calça rasgada, uhum, camisa do Estado que é bancada por todo mundo riscada de qualquer jeito. Não é o pai que compra, não é a uhum, mãe que compra, né? É o Estado que dá porque alguém pagou, quer dizer, alguém pagou por aquilo ali, sim. para a pessoa estar usando daquele jeito. E assim você vê, infelizmente, assim, diante desse quadro, você falou dos conjuntos vazios aí tudo. Diante desse quadro de alienação que a gente vê dessas pessoas e do desenvolvimento tecnológico do mundo corporativo, vamos falar, qual o mercado de trabalho que essas pessoas vão entrar? Eu fico pensando, Exatamente. qual o mercado de trabalho que essas pessoas vão se inserir? Porque lá atrás você viu o garoto com 10 anos de idade e era comum querer pegar uma caixa de picolés, vender, Engraxate, né? engraxate, vender um jornal. Ah, não, não é, ninguém está falando de trabalho, mas ali a pessoa ela ter um incentivo, né, próprio, a motivação, né, que a motivação é interna, Uhum, de querer ter o seu próprio dinheiro da forma digna, uhum, da forma honesta. E hoje as pessoas vivem elas parece que estão sendo educadas numa dependência sim. de viver, quando não do pai, achar que o grande pai, o Estado, vai lhe subsidiar pela vida inteira. Esse é o grande problema. Exatamente. Aí, dentro desse mesmo tema aí, a gente pode ir falando também sobre as drogas e sobre a maconha, não é Sim, isso? sim, sim. Sobre que agora está para ser votado aí no Supremo, né? A quantidade de drogas que pode ser enquadrada como para consumo próprio e como tráfico, né? O Congresso Federal já estuda uma reação a essa decisão, que já está basicamente o martelo batido, está 5-1, né? Eu acho que hoje o ministro Mendonça vai falar, deve perder por 5-2, e aí, mais uma vez, teremos aí o judiciário legislando, né? Que depois que bater o martelo e cair na sociedade, até o Congresso reagir, pode gerar uma certa convulsão, né, Coran? Falar para os nossos haters aí, a gente vai ter que entrar nessa questão.
Quando a gente diz aqui que há um desequilíbrio entre os poderes, é porque há um desequilíbrio entre os poderes. Não é questão de direita ou esquerda, é uma questão de, voltando até o Gabeira, de racionalidade, de entender de quem que é o papel. Uhum. E muitos analistas têm falado, e é verdade, o não legislar, às vezes é o legislar. Uhum. Não legislar é o legislar por quê? Porque é o que o povo quer que não toque naquele assunto. Exatamente. Já existe a norma dizendo que não é crime, entendam isso. O crime não existe o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que é trazer drogas consigo para consumo próprio. Mas não existe a carcerização, ou seja, a pessoa não fica preso, ninguém fica preso por estar com cigarro de maconha. Aí Uhum. o cara vai responder lá, vai ser conduzido, vai ser feito ali o termo circunstanciado e acabou. O cara vai ser liberado, a pessoa vai ser liberada. Agora, o que que o Congresso não, o que o Judiciário quer fazer? Ele quer taxar com quantos gramas, né? Sim. Quantos, né? Uhum. Gramas o usuário pode estar. Ou Exatamente. seja, ele Ele está tá liberando dali para liberando baixo. a droga. Tá, não, tá, assim, tá liberando, porque Não, e assim, joga a culpa para cima do Congresso, sendo que o Congresso não disse qual era a e quantidade. veja, quer dizer, exatamente, você tem a legislação. Talvez o próprio Congresso devesse regulamentar, talvez o Congresso, que é a representação popular, pudesse, por uma resolução ou Uhum. um decreto legislativo, legislar sobre a quantidade. Porque hoje está aberto, mas nenhum delegado, nenhum policial vai conduzir ninguém, conduzir vai, Uhum. prender, encarcerar por conta de um cigarro de maconha, Uhum. por conta de 2 cigarros de maconha. O que tem que ficar claro é que o traficante ali, o micro ou o grande, Uhum. ele nunca fica com aquela quantidade Sim. grande de droga na mão. Uhum. Ele coloca no cantinho, na caxanga, num lugar onde ele vai pegar. E a gente sempre falou sobre isso. O que vai caracterizar aquele pequeno traficante ali, o vapor? Às vezes, a pequena quantidade de drogas, mais a quantidade de dinheiro que às vezes ele Sim. traz consigo. Hum. Tudo canela seca que o pessoal fala, né? Nota de 5, nota de 10, nota de R$ 2, quer dizer, dinheiros que a caracterizam que aquilo ali é um produto da mercancia, né, Sim. do tráfico de drogas. Mas assim, você vê o doutor Barroso, toda hora ele solta uma pérola. Ele falou agora também que criminalizar o aborto é um absurdo. Quer Uhum. dizer, veja ao ponto que nós estamos chegando, você colocou bem hoje aqui, não é? Eu estou me sentindo incapaz. Uhum. Bem que não pode falar isso, tem uma legislação nova, né? É deficiente. Porque assim, o judiciário quer nos tutelar. Ele Sim. quer dizer o que eu posso, o que eu não posso dizer. Ele quer dizer o que eu posso, o que eu não posso pensar. Ele Uhum. quer entrar na minha vida. Ele Sim. quer dizer o que pode. Bem, ele não é para dizer isso, ele é para dizer o direito, o que é certo ou errado, e não para dizer o que eu tenho que fazer ou não. Exato. E aí o Barroso fala sobre, ele cagou aí os militares, dizendo que os militares das Forças Armadas fizeram um papelão, ao Uhum. mesmo tempo que ele fala que o militar não tem que estar na política, mas o juiz também não tem que estar na política, se manifestando politicamente, como ele já se manifestou na Uni, dizendo que acabou com o bolsonarismo, Sim. não é isso? Pediu investimento no exterior para cá Pediu quando fosse investimento no presidente. exterior. Então, assim, não dá, quer dizer, cada vez mais essa casta, ela se mostra dona de um país. Exatamente. Essa é a grande verdade. E, infelizmente, nós vemos um presidente do Senado, não só ele, né? Mas Ele, principalmente principalmente ele, mas todos, uma grande maioria. Porque, assim, quantos parlamentares se propuseram a ir lá no dia 25? Muitos foram. Uhum. Mas quantos se colocaram assim? Não era em defesa do Bolsonaro, era em defesa da democracia. E Exatamente. cada vez que as pessoas se recusam a defender a democracia, elas abrem um espaço enorme para que pessoas autoritárias avancem em direção aí a um processo ditatorial, infelizmente. Exatamente. Que nem eu fico pensando, esses dias quando a ministra da Saúde publicou lá uma resolução lá de que poderia ser feito um aborto numa criança, num feto de até 9 meses, basicamente. Entendeu? 9 meses uma criança está pronta dentro da barriga da mãe, né? E aí teve que voltar atrás, que a repercussão foi terrível, né? Então, quer dizer, quando você começa a regredir, poxa, podia até com 9 meses podia matar o bebê dentro da barriga da mãe.
Mas qual a diferença entre romper aquela película da barriga da mãe e a criança tá fora e a criança tá dentro, né? Então, assim, e quantas crianças nascem de 7 meses, né? 6 meses até, ficam lá pequenininha, lá minguadinha, numa UTIzinha lá. Então, quer dizer, vão fazendo as culhas e se o povo aceitar, engole isso aí, né? E é terrível. A mesma coisa com relação à liberação dessa quantidade de drogas aí, né? Teve um que chegou a falar 65 gramas. Pô, 65 gramas é Eu ia maconha pra trazer, eu ia pegar e caramba. pesar, não maconha, trazer Uhum. potinhos assim com areia, né? Sim, sim. Para as pessoas perceberem o que O são 10 volume que gramas, é, né? o que são 100 gramas, o que são Uhum. 50 gramas. E você falou, só te cortando um pouco, né? Uhum. Você falou do aborto aí da Ministro ministra da da Saúde. Saúde. Uhum. E aí você vê o judiciário, quando o Barroso fala isso, esse é o absurdo. Por quê? Ele sendo a favor do aborto, aí você vê os juristas, o absurdo dos juristas, né? Uhum. No direito civil, para falar da pessoa natural, nós temos duas teorias. Uma teoria natalista, Sim. que é nasceu com vida, respirou, nasceu com vida, respirou, Uhum. é pessoa. Sim. Mas desde a concepção, protege-se o nascituro. Mas veja, o nascituro não é pessoa. A pessoa é quando nasce com vida, encher o pulmão com ar. Uhum. Essa é a teoria mais aceita, mas é criticada. Uhum. Aí tem a teoria concepcionista. O que é a teoria concepcionista? Desde a concepção, já é pessoa humana. Sim. Né? Desde que foi concebida ali, né, aquelas Uhum. mutações todas genéticas, já é Gameta pessoa, masculino e é feminino isso, juntou pra. tem todos os direitos garantidos como pessoa natural. Sim. Grande parte da doutrina jurídica é isso, é isso, é isso. Não estou dizendo nenhuma das duas aqui, não estou defendendo, só estou colocando que quando os caras querem, eles defendem que desde a concepção, se desde a concepção tem vida, desde a concepção é pessoa, por que o cara se coloca a favor do aborto? Exatamente. Uhum. Né? Não é pessoa, não é gente aquilo ali? Claro que é. Então, assim, é muito triste que a gente vê hoje, nesse debate jurídico do país, as pessoas manipulando como é que eu vou dizer, o discurso para onde eles querem e conduzindo uma massa que não para pensar no que os caras falam. Exatamente. Eles são Só dizem amém pra paradoxais, tudo, né? entende? Ao mesmo tempo, assim, quando o cara quer defender, não, desde a concepção, então é pessoa, não precisa de nascer com vida. Então, como é que agora, se é pessoa, se é pessoa, ela não pode ser. Exatamente. Com 9 meses, olha só o absurdo. 9 meses já Com tá, 9 tá na portinha meses, já. né? Então, assim, tem pessoas, né, que têm o parto aí com 6, 7 meses e Sim. as crianças sobrevivem. Sim. Como é que você vai permitir, admitir isso? Isso é um homicídio. Sim. É a grande verdade. É um homicídio, não é um aborto. Exatamente. E é um homicídio legalizado. Por exemplo, em alguns países da Ásia, por exemplo, a pessoa comemora aniversário desde a sua concepção. Ela já nasce com 9 meses de Sim. vida, 3 meses depois ela faz 1 ano. Sim. Então é muito interessante a visão de mundo das pessoas. Outra coisa também, que nem eu falei, se fosse para pagar de doido, né, vamos aqui viajar aqui na maionese. Digamos que você aprova aí que o aborto de um bebê dentro da barriga da mãe de 8, 9 meses de vida, né? Você vai gerar um comércio ilegal de vidas humanas dentro da barriga da mãe. Você vai ter uma coleção de mulheres só para gerar criança para ser abortada com 9 meses, para retirada de órgãos para gente de outro país, ou de alguém que está com um bebezinho também que precisa de transplante de coração ou de algum órgão vital lá. Não, vamos pegar essa mulher aqui, vamos deixar ela maturar bem os órgãos da criança e já como está legalizado aqui, eu vou abortar essa criança e usar esses órgãos aqui nessa daqui. Como se fosse peça de reposição para outras pessoas, ou até mesmo para adultos mesmo, sabe-se lá o que se pode ser feito. Ou seja, o ser humano ele vai dar um jeito de deturpar tudo isso para gerar capital para si mesmo, para ganhar dinheiro em cima disso. Né? Já que nossa pauta foi aberta hoje, né? Foi aberta. Assim, por isso que essa fala que você falou, eu também já estava pensando aqui, muito bem colocado por você, não é? Você vê que é uma. Se pode. Olha só que o cara vai chegar. Não, mas se vai matar mesmo. Por
que que não vai retirar os órgãos para poder Exatamente. fazer favorecer vidas que estão Tem um aí? apresentador aí que tá precisando de órgão direto, ele, né? Não é isso? Já ganhou Veja, coração, rim. por isso que eu falo assim, leiam, leiam, leiam. Uhum. O Admirável Mundo Novo já fala isso, quando aquelas Exatamente. pessoas que estão ali, até porque tem até um filme também, que Sim. são A colocados ilha. in vitro ali, A né? ilha, né? São criam É, clones, né? exatamente. Então, essa é a questão. Aí, mas veja ainda o paradoxo Uhum. nesse tema aberto nosso. O cara quer autorizar, né, a morte de pessoas com 9 meses Uhum. de gestação. Ao mesmo tempo, eles querem proteger a arara azul, o Sim. jacaré do papo amarelo, o Exatamente. cachorrinho que está ali. Tudo isso merece proteção. Uhum. Mas vejam que, Numa olha, escala de na prioridade. escala de prioridade, na escala de vida, o Uhum. que as pessoas têm dado preferência. Sim. E aí, quer dizer, você que está aí, será que não vai ser dispensável daqui a uns dias? Exatamente. Essa é a questão. O mundo está. O tempo inteiro eles estão dizendo que o mundo está super povoado, Povoado, é. né? Essa é a questão. Não, e outra coisa também, olha só, assim, quando a gente pega a coisa grosso modo, as pessoas esquecem dos pormenores. A gente já teve briga de pessoas por embriões, né? Até judicialmente. O cara tem um embrião milionário, e um milionário lá congeladinho lá. E a mulher doida falou: não, eu quero esses embriões são meus, os óvulos são meus, o espermatozoide é dele, criamos uns óvulos. Eu quero, porque se lá na frente eu quiser engravidar, né? Eu quero inseminar esse embrião. Aí a pessoa vai ter o quê? O direito à fortuna do cara aqui, Sim. com quem ela já não se relaciona mais, porque é filho dele, né? E é fácil de provar isso no DNA da vida, né? Então, quer dizer, é tudo muito manipulável de acordo com a vontade de quem quer chegar num certo resultado, né? O Admirável Mundo Novo, vamos voltar aqui. Ele fala das castas, né? Uhum. E o que a gente vê hoje? Você está sendo bonzinho aí, né? Uhum. Falando sobre essa questão daquela pessoa que só quer o Sim. patrimônio. E é Uhum. verdade. Mas hoje nós estamos vendo a seleção natural, Sim. né? Da pessoa que vai comprar ali o fazer aquela fertilização in vitro ali, de repente uma pessoa que Quer saber? Loirinho de olho azul, né? já vai escolhendo. Sim. E isso é o ponto que nós estamos chegando. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, só estou dizendo que as pessoas precisam debater isso Uhum. ao ponto de que do absurdo de se criar uma nota técnica, foi isso, né? Sim. Liberando o aborto, quer dizer, não gostei, não saiu do jeito que eu quero, pode dispensar. Exatamente. Se a pessoa faz lá, né, a ultrassom 3D, 4D, que já vê, você se emociona, as pessoas se emocionam, quem não se emociona em ouvir primeiro batimento cardíaco ali na primeira Uhum. ultrassom, né, o rostinho da criança, mas as pessoas vão querer eliminar uma vida com 9 meses, Sim. assim, algo que... É, Qual o nosso caminho, né? pegou tão mal que tiveram que voltar atrás. A repercussão foi terrível na rede social. Quem era de direita, conservador, ou até mesmo quem é pró-vida, tem gente que é Sim. de esquerda e fala: não, peraí, é uma criança, não mete nessa jogada, não, né? Então aí as pessoas começam a refletir, mas tudo isso vai sendo rolando nas costas da sociedade. Enquanto o nego fala de Big Brother, enquanto o nego fala que Bolsonaro é genocida, golpista, né? As leis que violam tudo que você acredita vão acontecendo nos bastidores, né? Tanto a lei da liberação do porte de drogas, né? Do aborto, tudo isso vai rolando enquanto as pessoas estão contando: olha lá, Bolsonaro genocida lá, olha lá, Bolsonaro com a Michele, né? Micheque, não sei o que lá, e começa a apontar para um lugar, enquanto isso está passando a boiada por trás de você. Voltando a essa questão das drogas, não é? A gente já passou, né, já falou aqui, mas não custa. Analisem o flagelo que as pessoas passam Uhum. todos os dias. Eu canso de falar. Você falou hoje assim, daqui a pouco eu acho que eu vou poder, eu só preciso começar a filmar todo dia, por todos os cantos que a gente anda nas cidades, tem um monte de fios aí. Você está todo dia na minha casa, de manhã Uhum. não tem internet. Sim. Eu falo Porque os direto caras estão isso. queimando lá o fio. Eu tô achando que foi até isso que romperam o cabo submarino dessa semana que acabou com a internet Pois é, do mas mundo inteiro. isso encarece o serviço. Daqui a pouco não vai ter o serviço porque os caras
estão quebrando isso daí. Agora, esse cara faz isso por quê? Para comer? Não é. Não é para Justamente. comer. Esse cara faz isso para comprar a droga. Uhum. E você está favorecendo alguém. Você acha que o traficante, ele quer isso daí? Ele quer pagar imposto? Só na cabeça do mais inocente aí que acha que o traficante quer pagar imposto, né? Tem um amigo nosso que a gente sempre conversa, né? E ele sempre fala aquele lance de ele ser de que existe a direita, bem extrema direita, e tem a extrema esquerda, de que ele está mais ou menos posicionado no É. meio, né? Aí nós entramos numa discussão filosófica sobre isso. Ele falou, explicou as razões dele, tal. Aí eu falei assim: olha só o que nós temos aqui. Ele falou assim: algumas pessoas não têm escolha, né? As pessoas são o que são porque não têm escolha, entendeu? Eu falei assim: não, as pessoas sempre têm escolha. Sim, Entendeu? Aí ele falou assim: não, porque algumas pessoas ela vêm de uma classe difícil, social, e tal, e não tem ajuda, não tem apoio, amparo da família, do governo, do Estado, blá, 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 e ela acaba virando o que ela virou. Eu falei assim: não, na minha visão, ela tem escolha. A diferença entre o cara que virou um assaltante, né, e a outra que morreu de fome, desnutrida, entendeu? Porque se recusou a roubar, entendeu? Existe uma diferença muito grande entre ela. Ela podia ter sido esse cara que roubou. Podia ter passado a mão numa pedra, passado alguém na rua, dado uma pedrada na cabeça, roubar a carteira dele e ir embora. Mas ele preferiu, não, eu não fui ensinado a não roubar, eu prefiro morrer de fome do que roubar de alguém. Ele não ele fez uma opção. E o sim. cara que resolveu, falou assim, não, eu não quero morrer de fome, prefiro roubar de alguém. Então, assim, o que nós temos na sociedade hoje é isso aí. É pessoas que ainda acham que você vendeu o seu caráter, né? Uma pessoa que usa droga, ela infelizmente ela optou por isso. Entendeu? Eu fico penalizado com a família do cara, mas que o cara tomou uma decisão idiota, ele tomou. Entendeu? E quando ele tenta assim, sanar esse seu vício, retirando da sociedade, causando transtorno para a sociedade, esse cara, infelizmente, ele tem que ser removido da sociedade. Porque se ele causa danos numa rede elétrica, numa rede de transmissão de dados, né, ele causa muito transtorno. Né? As empresas estão sempre tendo que renovar aí a fiação, tudo isso. Então, essa mania, quando você te fala assim, vou flexibilizar 60 gramas, aí 25 gramas, entre 25 a 65 gramas. Onde passa um boi, passa uma boiada. Daqui a um tempo fala assim, olha, vamos rever a legislação. E eu também eu acho que 65 gramas é muito pouco. Vamos botar em um carrinho de mão cheio de cocaína para o cara cheirar por ano, que vai ser considerado para uso próprio. Né? Se a gente começou aí, você falou muito bem, né, no começo, a questão da democracia relativa que nós vivemos, né? Uhum. A gente vê as pessoas muito, elas relativizam tudo, né? Elas acham que tudo é relativo, dentro da concepção dela é maravilhoso, que ela não vive as determinadas coisas. Uhum. Quando você coloca ela na situação chave, aí já não é relativo. Uhum. Então imagina quem defende aí a liberação das drogas. E hoje nós temos, né, todo o sistema computadorizado, né, de cirurgias, né, Sim, sim. que a pessoa precisa de uma internet 5G e Uhum. tudo mais para poder fazer aquela cirurgia. Imagina se na hora da cirurgia dessa pessoa ou de um familiar dessa pessoa falta a internet 5G porque o Noia quebrou Sim. lá o cabo ou coisa que o valha. Como que será que ela vai achar que é justo? Uhum. Ela vai relativizar aquilo ali, porque quando a gente vê, não, não, aí não, opa, aí não, esse Sim. cara tem que ser punido. Então, assim, a gente precisa entender que a lei ela tem que imperar. Uhum. E não é o caso de você ficar relativizando. E eu concordo com você. A vida é difícil para muita gente. Para muita gente. Para quem tem deficiência física, para quem tem deficiência mental, para quem tem deficiência econômica e Uhum. financeira, mas só trilha o caminho do crime aquela pessoa que fala: "Eu quero seguir por esse caminho". Ela tem um Tudo é uma caminho, escolha. né, Né? tudo é uma escolha, Sim. desculpa, tudo é uma escolha, e escolha tem que ter consequência. O que eles estão dizendo é que você pode fazer a opção errada, que você não vai ser. Uhum. Só que, veja, talvez essa pessoa não seja punida, mas a sociedade está sendo punida. Uhum. A partir do momento que você vê aí, vamos na questão criminal, que você deixa de sair com sua família, e você deixa de ir em determinados lugares, Uhum. você está sendo punido. Sim. Isso é justo? Você ser privado da sua liberdade para que o
criminoso continue ali na rua? Exatamente. É uma idiotice que às vezes as pessoas pregam de que é o seguinte, olha, eu não tenho controle sobre isso, então vamos legalizar. Né? Em vez de aumentar a repressão àquilo e controlar aquela epidemia, aquela praga, não, vamos liberar porque é a única forma de, se não se tornar ilegal, eu não sou mais responsável por controlar. Além Né? disso, Noé, eles pegam os piores exemplos para servir como base. Exato. O cara não pega assim, que nem nós tivemos aquela visita, vamos sempre falar, né? Uhum. Da japonesa lá, no Japão é crime. Sim. A posse. Não tem esse Não tem negócio. argumento para isso. Não tem argumento. Uhum. Então, não, mas não, o Japão não é referência. Onde que é referência? Aí essa mesma pessoa, a pessoa que eu amo muito, ele sabe que eu acho ele fantástico, né? Mas aí eu falei assim, cara, é o seguinte, você acha que o muçulmano é um cara radical? Entendeu? Lá, se o cara rouba, corta uma mão. E se corta a mão direita. E se o cara roubar de novo, corta. Aí o cara fala, a outra mão. Não, corta o pé esquerdo. Porque ele ainda tem que ter capacidade de trabalhar e produzir. Sim. Agora você pensa que o cara botou o pé. É como se o cara estivesse jogando um pôquer, na qual ele falou assim: meu pé esquerdo. Tô apostando no meu pé esquerdo de que eu vou roubar e vou me dar bem. Entendeu? Pô, meu amigo, você já perdeu a mão, cara. Já perdeu a mão. Entendeu? Agora você vai apostar seu pé esquerdo de que você vai conseguir roubar e vai se dar bem, cara. Aí parou para refletir e falou assim, mas é. Momento descontraído aqui agora, né? Descontração, né? Aí eu tô lendo a notícia lá e o ladrão com nanismo pediu ajuda para poder. Olha só que não tem limite, né? Exatamente. O ladrão com nanismo, né? Não, né? Ladrão anão pediu ajuda à vítima para subir da moto para vazar. Tá de sacanagem, né? Mas é a frase que um amigo meu falou que é antiga, né? Que fala o seguinte, que Deus criou criou os homens diferentes, né? Mas a pistola Colt, igualou a todos. Exato. Ou seja, um anão com uma ponto .40 na mão, ele tem o mesmo impacto de um cara de 2 metros de altura com uma ponto .40 na mão. Exato. Entendeu? Quer dizer, esse cara é anão. Já teve um cara, uma vez que eu vi nos Estados Unidos, ele ia assaltando uma loja de cadeira de rodas. Sim. Né? Ele de cadeira de rodas com a arma tentando assaltar uma loja. Então, são escolhas. São escolhas. São, mais uma vez, essas escolhas, o cara fala que são escolhas idiotas? Não. É o exemplo que você deu. Então, assim, o cara tá aí, deficiente físico, com certeza ainda tem algum auxílio do Estado. Ao invés de repensar a vida dele, não, ele continua no crime. Vamos lá, dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. Então, assim, vai dizer que isso é o quê? É a justiça social? A injustiça social? Sim. Então, assim, eu vejo que a gente caminha numa situação complicada. Começamos falando aí da prisão do Assunção, mas eu acho que tudo tá interligado. Né? Porque assim, a gente vê o Supremo, ele está tendo um protagonismo indesejado, ao ponto de 70% das pessoas, tem uma pesquisa aí, dizerem que o Supremo facilita a corrupção. Exatamente. Por quê? Porque a questão... nesse vídeo do Gabeira também, ele coloca isso daí, de que é um paradoxo partidos esquerdistas como PDT, PSOL, PCdoB, que se dizem defensores da justiça social, pedirem para que seja devolvido daqueles que vilipendiaram o país, que devolveu o dinheiro do Joesley lá, da JF e tudo mais, dinheiro que quebrou fundo de pensão de velhinhos. Veja, um partido que se coloca como defensor das minorias, defensor da causa social, defendendo o rico em detrimento de aposentados. Sim. Independente do valor da pensão daquele aposentado ali. Sim. Mas é do aposentado, o cara que contribuiu. Esse partido defende o social ou defende o bolso dele? Ele defende o bolso de alguns. De alguns. Né? Tem um filme muito interessante chamado O Poder de Alguns, né? Fala exatamente sobre isso aí, que o poder, os privilégios são sempre de alguns. Eu seleciono aqueles que têm o direito, ou seja, todos são iguais perante a lei. Mas se você não cumpre a lei, você pode se dar ao luxo de escolher para quem você cumpre a lei e para quem você aplica os rigores da lei ou para quem você não cumpre a lei. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso o que nós estamos vivendo, porque vai chegar num ponto de ruptura, né, um ponto de ruptura, em que a única forma de se reagir a isso
vai ser o que acontece em outros países. É ocupação de ruas, né, que nem está acontecendo na Europa, o agro indo para a rua com caminhões, com tratores, né? Aí o próprio Estado depois se vitimiza. Fala assim, mas o que eu fiz para você ficar nervoso assim comigo, ficar revoltado assim comigo? Toma um monte de decisões ruins que prejudicam a maioria em detrimento da minoria e não quer que o povo reaja. O Império Romano se predispôs a durar 1000 anos, não é isso? Sim. E não durou 1000 O anos, Reich também de Hitler né? também se queria um Reich de Então, 1000 anos. assim, não adianta, porque chega um momento que é só uma casta, né, que acaba tomando conta. Eu ainda na minha tem um colega que ele não entendeu ainda o que eu falei. Uhum. Vão fritar alguém. Alguém vai ter que quando começa a dar merda, Exatamente. desculpa, quando começa a dar merda, alguém é escolhido no palitinho Escolhe um já, animal mais fraco né, para jogar, para e atravessar vai no rio. jogar. Não adianta, porque, como é que é? Vão-se os anéis Ficam-se os e dedos. ficam-se os dedos. É. Então não adianta o cara É achar o boi de que piranha, né? Tem que botar um boi de piranha. então, eu acredito que dia 25 já foi um movimento que mostrou uma força. Uhum. As pessoas repetindo, né? Esquerdistas estão dizendo que o movimento do dia 25 não foi um movimento só de bolsonaristas. Uhum. Foi um movimento de quem gosta do presidente Bolsonaro, de quem votou no presidente Bolsonaro, mas também tinham muito das viúvas que estavam ali que ficaram, caíram na picanha, na cervejinha, caíram na toda aquela massificação que denegriu, né? Denegriu de falar mal do Nós presidente. podemos falar. Denegriu, Que o esquerdista que se lasca. denegriu a imagem do presidente. Opa, errei, né? Tipo assim, errei, então. Mas aquelas pessoas também que estão vendo que a coisa está descambando pro errado. E eu acho que tem a matéria hoje dizendo assim, a popularidade, todo dia, né? A popularidade do Lula cai. Cai porque a previsão da economia é ruim e o público evangélico estão fazendo esse sopesamento aí. Mas, porra, desculpa, o cara vai, não apresentou nada do projeto do Brasil. A picanha aí chegou para você? Tá ruim, hein? Tá difícil. A carne de segunda tá cara, imagina a picanha. E aí você vê, aí o cara não satisfeito, ele vai lá e compra briga com Israel. Vai lá, briga com Israel. E para desespero da esquerda brasileira, Trump é candidato com quase certeza de vitória lá nos Estados Unidos. É o maior medo que eles têm, porque eles acham que vai ter alguma interferência. Não acredito. Eu acho que sim, como a gente já está acostumado a falar, de que o que acontece lá costuma se replicar, não só aqui, mas como no resto do mundo. Se o Trump ganhar lá, nós temos boas chances de Bolsonaro também vir candidato aqui. Eu acho assim, a gente está vendo, a gente sempre, você falou bem, né? As pessoas criticam o presidente Bolsonaro, para mim é presidente, que ele devia ter feito, os sabichões que não sentaram na cadeira, nem tiveram o poder da caneta, acham que tinham soluções miraculosas. Mas eu acho que tudo é uma escala, né? E lógico, o Brasil é um país de dimensões continentais muito maior que outros países e as decisões têm que ser tomadas com bastante sabedoria. O Milei fechou a agência lá, né? Fechou, os caras chegaram para trabalhar, tá fechado. Então assim, tudo é um aprendizado, né? O cara viu que se ele fosse tentar dialogar com a esquerda, como tentou aqui o presidente, dialogar numa convivência pacífica ali, né? Não deu certo, ele já está tomando uma medida que, tem que fazer isso, porque é ali que os cânceres tem que ser enterrado, não tem como. Infelizmente é isso aí. Talvez como a gente fala que a gente já criticou o presidente Bolsonaro também umas vezes, ele foi muito tolerante também com a esquerda em si. Porque se fosse usar a mesma tática que eles usam hoje com a esquerda na época, entendeu? A esquerda sofreria muito mais, né? Então, às vezes o jornalista fala assim, que o presidente joga a população contra o jornalista, né? O próprio jornalista joga a população contra si mesmo, né? Agora, se fosse jogar com as mesmas cartas que eles estão jogando hoje, o presidente já teria o chegado dele na Polícia Federal, teria mais gente
dele no É, Supremo, é, é, né? é por isso, perdão, é por isso que eu critico a parte, principalmente a parte dos advogados aí, Uhum. dos juristas. Imagina hoje se fazem um vídeo chutando a cabeça do presidente Lula como chutar. Será Verdade, que eles vão dizer que é arte, verdade. liberdade de expressão, ou vai ser aberto o inquérito e convocado as pessoas para serem ouvidas sobre aquilo É, ali? Porque no caso do Bolsonaro, não é arte, não tem problema nenhum. sim. Não posso cercear a Não expressão pode ser. artística. Será que agora isso vai ser um atentado Sim. contra a figura Não, do magnânimo? exatamente, é o que a gente tem visto aí. Então, é claro que eu vou muito pelo que o Olavo de Carvalho falou, né? Que o Lula, ele em si mesmo, ele vai se destruir. Sim. Ele mesmo vai sobrar para ele só o desprezo da população brasileira. Tem um outro fanático, que nem alguns que vão lá no nosso canal, né, falar que Lula tá certo. Coitado, eu fico com dó. Esse cara deve ser funcionário público federal, que deve estar mamando alguma tetinha lá no governo federal, ou deve estar ganhando uns 10 Bolsa Família com um cartão que ele arrecadou de alguém aí, porque não tem lógica, né? Mas paciência. Então, assim, as pessoas hoje elas sabem sopesar isso. Só que o problema é muito difícil para o ser humano admitir que errou, Sim, né? sim. É muito difícil para o ser humano voltar atrás do que falou, né? Só que hoje em dia, boa parte das pessoas que afirmaram qualquer coisa tem alguma coisa gravada dela falando exatamente aquilo que ela quer esconder, né? Principalmente, Noé, admitir o erro de uma classe média, Uhum, né? Que comprou essa imagem aí do negacionista, do sim. genocida, muito motivado pelos jovens que estavam ali, que vivem numa condição, né, Uhum, privilegiada, não sabe realmente o calor do dia a dia, e aí não dá o braço a torcer. Só vão dar o braço a torcer quando a coisa vai apertar. E vai apertar para todo mundo, não adianta não, gente. exatamente. Eu queria muito ver, eu queria muito assim, que alguns esquerdistas falassem o seguinte, respondesse para mim: morreram mais Yanomamis no último ano do governo do Bolsonaro ou no primeiro ano de governo do Lula, Hum, né? Governo Lula, né? Houve mais queimadas no último ano do governo Bolsonaro ou mais no primeiro ano do governo Lula? Hum, Então, tudo aquilo que eles falavam que o Bolsonaro era genocida, tem gente morrendo de dengue a dar com pau, né? Continua gente morrendo de Covid aí a dar com pau, né? Nós temos aí uma epidemia de dengue no Sim, Brasil, epidemia. Nós temos aí estados que estão decretando estado de emergência, né, sim, sim. para poder combater a dengue, mas e aí o estado brasileiro comprou 1% de vacina. Eu vejo o jornal aí que deve estar, o Pix deve estar caindo. Não, que estamos vacinando. Vacinando o quê? 1% da população. Esses dias mesmo eu vi, De 10 a 11 anos ainda, diga de passagem, né? eu vi foi uma manchete no jornal, eu até falei assim, pô, como é que pode? Bebê morreu de dengue e Covid. A causa-morte tem que ser de uma coisa Sim, só, não das duas, né? exatamente. Então, chegou num ponto em que agora nós temos uma combinação de dengue com Covid agora, que está se espalhando, ninguém mais ouve falar em Covid, né? O povo, se agora a moda é dengue, né? E vamos comprar vacina, porque o estoque de Covid está sobrando, né? Eu fui comprar, eu falei assim, eu tô me sentindo mal aí desde o Né? final de semana. Acho que não é contagioso mais não, né? Tomara que não. Já acho que já saiu do ciclo. Mas eu Né? fui comprar o Não, mas remédio, eu sou aí, forte. aí a pessoa falou, e eu fui, eu tomei aquele negócio, mas veja Uhum. bem, a pessoa falou assim, aqui você pode escolher, a gente não sabe se é dengue, se é covid ou se é gripe. Chuta aí. Porque ninguém, veja Toma as três. veja a certeza que nós estamos nesse país. Uhum. Ninguém está falando, mas se você vai aí, que a imprensa não noticia, mas tem casos de Covid, tem pessoas morrendo de Covid, não sei se pode falar, se vão cortar a gente. Tem pessoas aí com a dengue que tem morrido gente, Uhum. e aí você veja, dengue, vou repetir sempre, é uma questão de saúde pública, Sim. é questão de saneamento básico, é o mosquito que transmite isso Uhum. daí. E o PT e a esquerda votou contra o marco do saneamento básico. Não vamos esquecer disso, porque 50% das casas dos brasileiros não tem saneamento básico. Essa é a verdade. 50, 70, né? Uhum. Algo nisso daí. Então, se você não tem saúde, começa por aí. E a questão da gripe, ela é sazonal. Agora, veja, cadê o pessoal lá do genocida, que Uhum. matou os Yanomami do 2023? Exatamente. Né? Cadê a queimada da Amazônia? Cadê o do Greta, Sim. DiCaprio?
Ninguém fala nada. Sim. Claro que não vai falar, né? Porque ele deu 15 bilhões aí para os artistas. Exatamente. Eu acho mais interessante, assim, é essa combinação que a gente falou sobre a pauta de hoje. Pô, meu amigo, eu sou agente de saúde. Eu venho combater a gripe no seu bairro, infestado de traficante, né? Que aí boa parte das pessoas também não confiam que o agente de saúde é o agente de saúde. Sim. Fala assim, não vou deixar você entrar na minha casa não. Como é que eu tenho certeza que você é agente de saúde? Eu tenho meu crachá, uniforme e a pessoa não acredita, porque já teve nego que já invadiu a Sim. casa dos outros vestido de agente de saúde. Então, olha como é que o caos se instala. Eu libero a maconha e eu afeto o combate à dengue, né? As coisas tá tudo conectado. Nós, como sociedade, quase tudo. O entregador do iFood, você não sabe se ele é o entregador do iFood ou se ele é o cara que está com a caixa nas costas para te meter um assalto, né? Essa insegurança pública em geral, né? Generalizada. O cara fala, eu vou entregar aqui um pedido aqui no prédio aqui, né? Aí você tem a confusão do cara que sobe, fingindo ser um entregador, entra, assalta um apartamento, desce com fruto do roubo. E também tem aquele caso da pessoa que se recusa a subir porque o aplicativo fala que não é para você subir no prédio para entregar. A pessoa tem que descer para pegar o seu lanche. Olha que caos que é gerado pelo que as pessoas realmente. Todo mundo só quer ver o seu lado ou quer evitar se expor à violência, né? Sim. Então, ó, eu não aceito o agente de saúde porque vai continuar meus pneus aqui, porque eu não sei se ele é agente de saúde. E assim vai. Mas isso não seria prático de resolver, educando as pessoas, Uhum. né? E eu vou sempre falar assim da questão da cólera, né? Olha, sou um velho, 92, Sim, cólera, sim, que sim. era só lavar a mão, né? Exatamente. Lavar a mão, dar descarga, né? De evitar água parada. É a mesma Uhum. coisa da dengue. Como é que essa coisa é? Mas aí ninguém fala dos experimentos que foram feitos com mosquitos, né? Sim, sim, Da do Bill, Fundação Bill Bill Gates, Gates, né? né? Então, assim, antes de terminar também, né? Porque daqui a pouco nós vamos terminando. Aham. O Ciranha, conhece o Ciranha? Sim. Ciranha, o Cirão da galera aí, meteu a boca no trombone, falou, nós estamos só Ele não é reproduzindo, baú mesmo, não. Ele não guarda segredo. nós estamos só falando o que o Ciranha falou. Sim, Ciranha que ele falou na campanha, né? sim, Ciro sim. com Homem-Aranha. Que tem um negócio aí dos precatórios que o governo favoreceu 2 instituições bancárias. Sim. E era engraçado na entrevista que os repórteres ficaram Ele assustados. falou assim, Tipo pesquisa assim, lá. ó, os caras assim, não Quiseram mudar fala de não, assunto, quiseram mudar de assunto. por que eu vi. não? Vocês não estão pesquisando não? E ele É. falou, né? E ele Ah, falando na imprensa não está saindo você não tem nada. provas disso? Você tem? Abre o Google aí. É só procurar. Então, assim, o Ciro, ele, em que Ele pese, não vale não nada, vale nada, mas que ele atira para tudo entrega quanto é lado, foi financiado pela Fundação Ford, Uhum. mas ele está entregando aí. Ele falou que não conversa, é mais fácil ele conversar com o demônio do que conversar com o Lula. Foi isso que ele falou. Assim, eu não gosto. Assim, eu acho legal que ele entrega as coisas, ao mesmo tempo eu acho ele um mau caráter É um do caramba, fanfarrão, né? sim. Um mau caráter do caramba que não dá pra você falar assim, agora eu vou abraçar esse cara. Não dá. Não. É o cara que você abraçar ele vai te dar uma facada. Eu acho assim, não tem que abraçar. Uhum. Mas ele está fazendo uma denúncia porque ele viveu os meandros do Ele deu governo uma de Fernando. Roberto Jefferson também, né? Não, ele tem assim, ele frequentou esses meios aí, né? Uhum. Do Ele sabe dos Teatro esquemas, das né? Tesouras, né? Sim. Ele estava lá no Fernando Henrique, foi do governo Lula, Sim. então ele sabe como as coisas funcionam. E aí foi como você falou, ele fez como o Roberto Jefferson, ele jogou. Acabou. Depende das pessoas quererem puxar o fio aí. Agora, o problema, já que a gente falou assim, às vezes, não só a imprensa, algumas pessoas recebem um cala-boca no contra-cheque. Sim. Aí é mais fácil Você deixou investigar. isso vazar? Né? Por isso que eu falo que o Bolsonaro é um gênio. Para certo Sim. tipo de pessoa, meu amigo, você só dá entrevista ao vivo, Sim. né? E se for para falar no telefone com alguém, se for uma pessoa de índole duvidosa, Não mete fala. no Viva Voz e coloca 2, 3 para ouvir você falando com ela. Porque tem Exatamente. gente canalha no mundo, Sim. tem, né? Muita gente que nem atualmente nós estamos vendo aí, eu não sei se a gente vai poder tocar nesse assunto, podemos falar de forma velada, de partidos de direita, aos poucos querendo colocar, cara, oriundos de partido de esquerda dentro do partido. Querendo lançar candidatos a prefeito que estiveram em gestões comunistas. Então fica difícil. Tudo isso acaba gerando um mal-estar, mas que tem que ser revelado, porque senão o erro acontece novamente e alguém só fala assim, poxa, mas eu sabia que ele era esquerdista, né? Mas eu só não contei para não atrapalhar a eleição. Né?
vou continuar recebendo os videozinhos, né, lá, mal criados. Vai. Recebo, assim, e aí falou, hoje recebi um sobre maturidade. Uhum. E aí quando vou repetir, né, quando falam, perguntam se a gente vai ser candidato, eu falo que eu não vou e cada vez menos não sou, não quero ser e não quero nem participar de vida partidária, porque eu tenho princípios e às vezes eu estou vendo que partidos, eles não coadunam com os princípios que eu tenho. Não estou dizendo Uhum. que eles estão errados, não. Eles têm Uhum. lá o princípio. Uma vez eu conversei chegando no batalhão, eu e um colega, aí conversamos com um tenente, e ele falou sobre ética, né? Cada um tem a sua. Sim. Não está errado. Então, assim, a ética, de repente, do partido, eu me filio àquela ética se eu quiser. E como eu acho que hoje os meus princípios estão fora de alguns princípios que estão aí, eu prefiro não ter nenhuma filiação partidária. Porque, assim, o cara presta um concurso público, você tem que analisar a ficha do cara, não é Uhum. isso? O cara quer ser candidato de um partido que se diz conservador, esse cara aqui, tá, ele jogou aonde? Ah, tudo bem, fez a... Tá. Porque o cara pode ter trabalhado num governo de esquerda, tecnicamente, evitado de se manifestar, de se posicionar. Mas a partir do momento que o cara participa de um governo de esquerda e se coloca contra o porte de arma para o cidadão de bem, Uhum. fala que quem que tem arma é só o polícia, o cidadão de bem não precisa ter, que quem tem arma é vagabundo, Esse assume a pauta da ele esquerda. assume a pauta da Uhum. esquerda, entende? Uhum. Então, assim, e aí você abraça esse cara, aí eu começo a pensar que será que o dirigente partidário realmente ele cultiva os princípios conservadores ou vale tudo para ganhar uma eleição? Uhum. Porque ganhar uma eleição, dependendo do ponto de vista, é ganhar uma eleição para melhorar a sociedade Uhum. ou melhorar a minha sociedade. Exatamente. Então a gente tem que ter essa diferença. E é por isso que eu acho que enquanto a gente puder falar, ter independência para falar, por isso que quem Sim. quer nos ajudar, nos ajuda, senão a gente Se não vai quiser, bancando deixa aqui, com nós a gente mesmo. vai falando e vai desagradando, porque até vi hoje, vários políticos assistem o nosso programa. Exatamente, exatamente. Assistem. E estamos aí abertos a receber quem quer que queira. Agora, quem se predispor a vir aqui, poucos farão, Sim. tem que ter argumento. Se não tiver, Eu repito o que eu falei hoje com duas pessoas diferentes, né? Eu falei até com um rapaz aqui. Falei, a minha visão hoje é de que não existe direita no Espírito Santo. Não existe partido de sim. direita no Espírito Santo. Entendeu? Até porque alguns dirigentes estão sempre, querendo ou não, dar um beijinho no cangote de alguém da esquerda. Vem para cá, entendeu? Se fosse que nem na igreja evangélica ou outra, o cristianismo que o cara se batiza, Sim. né? Aí aquele cara que morreu entrou na água, é um e o que saiu foi outro, mas não é. O cara ele tá ali assim. Olha, o que tem para hoje aqui nesse cardápio aqui é eu ser de direita, mas amanhã, se chegar um novo lote de esquerda aqui, eu vou comprar, né? Então é o que a gente está vendo. A direita aqui no estado do Espírito Santo pode ter em outro estado. Agora, aqui eu não vejo. Eu não vejo o nego nem se levantar para defender esses valores. E nem sempre o cara dá um grito, xingar o governador, xingar presidente de república, é porque o cara é de direita também não. Eu vou te falar o seguinte, eu fiz um curso de formação política, Uhum. que era um curso de formação política. Como tudo, ninguém dá nada de graça. Não. Tinha um viés lá. Alguns até fui criticado por isso. Ah, mas o senhor fez o curso lá que era de esquerdista. Não. Uhum. Tinha esquerdista, tinha, mas não foi isso. A proposta não tinha nada disso. Mas no final, eu fui no encontro em São Paulo e a gente viu, na palestra final, totalmente enviesado. Sim. E aí você coloca assim, só que eu vi o seguinte, que a gente vê hoje da eleição lá da capital de São Paulo. Lá eu vi que o pessoal é de direita. E respeitar o policial militar. Uhum. O pessoal me chamou e eu fiquei junto com o pessoal do interior de São Paulo lá, Uhum. de direita. Porque a gente não vê muito aqui esse sentimento nosso, não. Pode xingar a gente aí, pode Eu ficar... tô nem aí. Porque assim, a gente vê aqui muito de acordo com o bonitinho que aparece, com o cara que grita mais alto, que o cara que só ataca. Isso tudo tem validade até um certo ponto. Mas quais são os fundamentos que motivam essa pessoa?
Exatamente. Entende? Então, assim, Às a vezes o gente. cara só quer pirotecnia, né? Pra chamar atenção. Mas nem ele acredita naquilo que ele tá falando, né? Exatamente. É. Então, assim, já que você falou, também falei hoje de uma pessoa que tem um deputado que eu tenho apreço pela pessoa dele. Você até conhece, depois a gente fala. Uhum, Pela pessoa dele eu tenho um apreço imenso. Mas como político hoje eu acho que ele está vacilando. uhum, Porque da mesma forma que a gente falou aqui, a democracia vai sempre imperar em situação e oposição. E essas partes têm que se respeitar, né? uhum. Porque nessa dialética aqui é que vai sair, em tese, o que é melhor para a população. Mas a partir do momento que eu tenho que beijar o anel, eu sou oposição e fico fazendo afago Uhum. na situação, aí eu já começo a É, duvidar da real oposição que existem, né, dos políticos capixabas. exatamente. Eu lembro que eu tinha lido um livro de história sobre a época do Império Romano, né? Sim. E que o político, para se submeter ao imperador, tinha que dar o beijo No anel. não, Não, no no função. falo. Para quem não sabe o que é falo, Não. pesquisa aí. Então, muitas das vezes, o inimigo político ele tinha que beijar o pênis, Pinto do cara. o pênis do imperador, senão ele morria. Sim. Então, era uma forma de ele se submeter à autoridade. É o que muitos estão fazendo hoje. Estão Sabe o que beijando eu o tava pinto aí. fazendo? Eu tô vendo. Aqui também é cultura Uhum. Inútil. inútil. Eu tô vendo Tóquio Vice. Sim. Aí aconteceu isso. Aí o gangster lá virou pra amante dele e falou: Você me ama de verdade? Uhum. Então prove. Ela. Exatamente. Aí deu tapão e mandou ela embora. Mas é o que muito político está fazendo hoje. Quer dizer, Sim. você vê dessas convicções, se o cara fosse bago hoje, fala negativo, meu irmão. Tu vai me matar, né? Vai me matar, mas eu não vou me dobrar, não vou me curvar. Isso é se curvar. Sim. Porque não, para poder dar o beijo no falo do cara, você tem que se curvar. Entendeu? Então, quando você se curva, a bunda fica de fora. É aí que tá. Você vê isso, muitas vezes, vamos supor que os políticos eles tenham boa vontade. Uhum. Mas eles, com essa mão de carro comissionado que ele tem, toda essa engenharia de pessoas que dependem dele, ele acaba sendo refém em algumas posturas. Sim. Mas aí, se ele é refém desse grupo, então ele serve um grupo, Uhum. serve a sociedade. Exatamente. Ele tem que escolher qual que ele quer. Se não Né? poder servir a Deus e a mamão. Não tem Como como, diz né? a Bíblia, Porque assim, essas são as questões que a gente vê. E infelizmente, a gente vê que aqui no Espírito Santo a gente precisa evoluir muito. Inclusive, eu vi por pau, tem que ver. Uhum. Vai voltar o metrô da superfície, você viu isso aí? De novo, isso. Pelo tempo que foi anunciado, já era para estar pronto, né? Pois é. Então, talvez seja isso aí. A minha grande decepção hoje, politicamente aqui no Estado, que até, por exemplo, você vai vir candidato? Não tenho pretensão. Sim. Mas se eu viesse, por onde eu viria? Que quando você cruzar a porta dentro de um diretório, os vícios são os mesmos da esquerda. Né? As jogadas políticas são as mesmas da esquerda, porque a forma de se fazer política no Estado é a mesma de 20, 30, 40 anos atrás, na qual é um toma lá da cá, não, beleza, entra aqui, eu vou te acomodar aqui, mas as regras são essas daqui. Mas peraí, mas eu tô aqui para ajudar o povo. Não, o povo que se dane. Você tá entrando aqui para você se eleger, não é isso? Então, o povo, se sobrar tempo e dinheiro para o povo, a lógica de maioria dos partidos, 99% dos partidos, é só essa. Se sobrar energia, você se dedica ao povo. Né? Isso aí que você falou é verdade, não é? A gente vê isso, não é fácil. Idealmente, a gente acha que é possível vencer, né? Essa questão orgânica da polícia. A gente reclama muito aí que muitos caras que são candidatos classistas, né, na nossa área, muitos, eles ganham a eleição e se afastam da base, Exatamente. né? Porque o ideal, assim, lógico que não é só a base que vai elegê-lo, mas ele tem todo mundo nesse espectro político. Cada político que entra aí, ele vem de um nicho. Professor, sindicato tal, médico, fiscal. Então, assim, você tem que estar voltado para a sua base e não se distanciar dela. Lógico, existem as autofagias da vida, existe, mas eu acho que muitos dos nossos políticos, eles não entram e absorvem as ideias da classe para poder progredir. E aí que a gente fala, o fato de ser oposição
não é que você tem que bater o tempo inteiro, né? Ser oposição não é bater, é se opor Uhum, com argumentos daquilo que está sendo colocado uhum, e tentar criar pontes para que a sua classe uhum. consiga melhorar a situação dela. Eu Vai, não vai, vejo hoje. vai ter um ou dois candidatos nessas próximas eleições aí que vai, o efeito vai ser o efeito é o contrário. Essa pessoa vai vir da classe e vai ter a própria classe contra ele, Sim, entendeu? E isso para a própria sociedade já vai dizer muito sobre essa pessoa, sim. né? Então, você vê uma pessoa que vem candidato e a própria categoria dele não dá suporte não o recomenda, meu amigo, o recado tá dado. É, na eleição de 2020, deram esse recado para um candidato a prefeito da capital, né? Que Exatamente. era da Força Militar Sim, e não teve menos voto que candidato a vereador. exatamente. E vai Então, acontecer assim, novamente esse ano. bem, como diria meu chefe de curso, né? Se os tempos mudam e as pessoas não mudam, aí é Exatamente. entender que o que você fez lá atrás, eu estava até vendo isso hoje. A colheita é obrigatória. O Jacob Petri, né, ele coloca, né? O futuro você não tem. O presente é o que você está vivendo, né? O que está aqui. Mas o passado você sabe como foi. Exatamente. Então, nós sabemos o que essas pessoas fizeram no passado delas, Exatamente. né? É isso aí. Eu sei o que essa pessoa fez e na hora que tivermos a oportunidade a gente vai falar, né? Sim. Então, tá tranquilo. É isso aí. Beleza? Mais algum Fechou? Não, tema? tá bom, acho que deu, né? Pessoal, então, Coronel, então suas palavras finais para despedir do pessoal. Bem, assim, essa foi a Semana da Mulher, né? Sim, E nosso programa deve estar indo no ar para o público dia sexta-feira, dia que é o 8. Dia da Mulher. Uhum. E nós temos, infelizmente, no nosso estado, por mais que as forças de segurança tenham trabalhado bem aí, né? A diretoria lá trabalha bem na questão de defesa da mulher, mas nós temos mais de 1.300 atendimentos no geral, pelo menos foi o que a imprensa disse hoje, de violência doméstica e familiar. Uhum. A lei existe, é importante as pessoas analisarem a lei. Eu acho que até não é brincadeira, é sério aqui, o que o marido da Ana Hickman lá falou. É verdade, você que é homem, você que é mulher, conheçam a lei Maria da Penha, Exatamente. para o cara entender que existem repercussões na vida dele. Aquilo ali existe repercussões. E a menina também entender que a lei está ali para protegê-la. A gente fala para o cara, por quê? Porque é para o cara entender que não adianta dizer depois que a cigana enganou ele. Uhum. Cada um tem que conhecer com quem está lidando. Sim. As pessoas têm defeitos e têm virtudes. Algumas mais defeitos, outras mais virtudes. E aí você escolhe com quem quer ficar. Mas assim, para o Dia das Mulheres, a gente parabenizar. Todos nós nascemos, somos frutos, primeiramente de Deus e Sim, depois de uma mulher, né? exatamente. Mulher com M aí maiúsculo, que nos deu essa condição de estarmos vivos e podendo estar aqui falando com vocês, lógico, com a participação do pai, né? Exatamente. Até então, né? Porque a gente É, sabe que tem. uma participação mínima, mas varia em Vai- centímetros, né? Isso aí. Mas é isso, né? A parte assim, só agradecer mesmo, acho que foi uma semana que para mim tá sendo complicada por conta da gripe aí, mas a gente espera que o programa tenha sido bom e as pessoas tenham aproveitado. Rumo aos 1.000. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, com mais um Café Conservador podcast. Até mais. Valeu.